Moro, Moro, Moro. Que coisa, hein? Os meses aí desde o início do governo Bolsonaro já não têm sido os melhores para o nosso ministro da Justiça, que está tendo que engolir muito sapo. Mas sem dúvida nenhuma, estamos no pior momento até agora para ele, né? Com a divulgação dessas mensagens trocadas aí entre diversos procuradores lá, mas também entre o Sérgio Moro, na época juiz, e o Deltan Dallagnol, procurador aí da Lava Jato, em que ambos parecem estar ali agindo de um jeito que não convém, que não está de acordo com as regras aí da equidistância que o juiz tem que ter com relação à promotoria e à defesa. O juiz não pode estar do lado da promotoria ajudando o promotor a condenar o réu. Isso é totalmente errado e as mensagens parecem mostrar algo, talvez mostrem algo que caminha nessa direção. Como é que se descobriu essas mensagens? Possivelmente fruto de um hacker, né, que tem invadido o sistema. Não está garantido que seja isso, mas é possivelmente. Se for mesmo, tem que se descobrir sim quem é esse hacker. Isso é um crime grave, você não pode invadir o celular dos outros, a comunicação privada dos outros, se for isso. Agora, uma vez que essa informação caiu nas mãos de um jornalista também, o dever dele é justamente publicar, né? Mesmo o dever dele não é saber se lá atrás, de onde veio exatamente. Ele tem uma informação confiável em mãos, ele tem que publicar isso e faz um serviço à sociedade ao publicar, mesmo quando a fonte pode ter sido algo à revelia da lei. Como, por exemplo, quando o Moro levantou o sigilo das gravações que ele tinha da Dilma, né? A interceptação da gravação em si, a gravação em si, o grampeamento até estava dentro da lei, embora tivesse passado o prazo, então já estava uma coisa estranha. Mas a decisão de torná-lo público ali, naquela época que o Lula talvez se livrasse da justiça virando ministro, aquilo foi uma decisão, pelo que eu vi aí, há quase um consenso dos juristas que a lei brasileira não contemplava aquele tipo de decisão que o Moro tomou, não. E mesmo assim a mídia divulgou e teve razão, né? O papel do jornalismo é esse. O papel do jornalismo é trazer informação para nós. Ainda que a pessoa que violou originalmente o sigilo não tivesse o direito de fazer aquilo, uma vez que a informação foi tirada do sigilo, é direito nosso, da sociedade, conhecer aquilo. E conhecer sim que tipo de conversa estava acontecendo entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. E parece sim, o Sérgio Moro está ali dando conselhos ao Dallagnol. Ele indica uma testemunha para o Dallagnol. Ele cobra a agilidade da Operação Lava Jato, ele pede para trocar a ordem das fases da operação, né, como um jeito de facilitar o sucesso dela, ou seja, as condenações. Fala para trocar uma promotora ali que na arguição não estava tão bem. O que parece indicar aí é uma coisa bastante grave, né? Podia estar acontecendo um conluio entre juiz e o Ministério Público. Uma coisa que é inaceitável num Estado de Direito. Juiz se unindo para condenar um réu. Imagine se fosse o contrário. Imagine por um minuto o que seria o escândalo no Brasil se mostrasse que Sérgio Moro estava agindo em conluio ou dando conselhos, dando indicações, conselhos, cobrando, dando bronca na defesa do Lula, privadamente. Seria um escarcéu e com razão seria um escarcéu. Bom, o juiz tem que manter a equidistância entre as partes aí. Portanto, ele está fazendo isso com o Ministério Público. O Dallagnol não está correto também. Também tem que provocar nossa indignação. Isso é completamente errado. Bom, o Moro e o Dallagnol já publicaram em defesas, né? O Moro numa notinha, o Dallagnol num vídeo que ele publicou. Bom, primeiro ponto, ambos, ao fazer isso, existia uma legítima dúvida, né, acerca da autenticidade das mensagens aí que foram publicadas. Afinal de contas, não se sabe bem de onde veio. Será que é verdade mesmo? Nenhum dos dois contestou a veracidade das mensagens. Pelo contrário, a resposta do Moro, por exemplo, ela supõe a autenticidade das mensagens. Ele disse que foram tiradas de contexto, que é bem possível. Mas se são tiradas de contexto, ele está aceitando que são mensagens reais ali, né? Temos mesmo que conhecer o contexto, é verdade. Mas acho que não existe grandes dúvidas de que as mensagens são verdadeiras. Senão ou o Dallagnol ou o Moro teria dito alguma coisa e não pressuposto aí a verdade delas, tá? Então essa linha de defesa aí eu não recomendo para quem está tentando aí negar, não olhar para esse fato. Eu vejo muitos defensores do Bolsonaro, bolsonaristas, militantes radicais das redes ou seguidores indignados com tudo isso, não sei o quê, porque primeiro o hackeamento, nem se sabe se foi isso mesmo, mas foi ilegal, claro, isso tem que ser punido. Isso não muda o mérito, o conteúdo das informações que vieram a público, né? A possibilidade de que tenha havido ilegalidades na Lava Jato. E não se trata de um ataque à Lava Jato, é um ataque a possíveis ilegalidades cometidas pela Lava Jato, coisas totalmente diferentes, né? E outra, que isso está sendo feito um uso político contra a Lava Jato, eu não tenho a menor dúvida. Todos os inimigos da Lava Jato, e você pode incluir aí políticos que têm assim, até aqui de culpa no cartório,
estão gostando disso e vão tentar usar isso politicamente, é um fato. Agora, esse fato se presta a esse uso político, ele de fato depõe contra a Lava Jato. Imagina que um procurador da Lava Jato estivesse no curso aí das operações cometendo homicídios. Você acha que isso não ia ser usado contra a Lava Jato? Ia ser totalmente usado contra a Lava Jato, com alguma razão. E o fato desse uso político não invalida a seriedade, a gravidade do que foi descoberto. Evidentemente, bem menos grave do que seria esse caso hipotético aí dos homicídios, mas ainda assim grave, porque está ferindo o ordenamento jurídico do nosso Estado. Está colocando o juiz em parceria com a promotoria, parece. Isso é muito grave. Tá? Enfim, imagine se fosse do outro lado. Esse é o peso que a gente tem que dar, essa é a avaliação que a gente tem que fazer. Agora, outra discussão é acerca dos possíveis efeitos práticos disso. Se o Lula será solto, porque todo o processo vai ser anulado. Eu, pessoalmente, eu acho que politicamente seria muito difícil soltar o Lula agora. Eu não acho que o STF vai querer bancar isso. E, além disso, a condenação do Lula ela se dá sobre provas bastante sólidas, né? Não é porque o Moro ajudou, talvez tenha ajudado aí o Dallagnol em um momento, que as provas contra o Lula sejam falsas, nem nada disso. As provas são verdadeiras, né? E são bastante sólidas e já foram ratificadas por outras instâncias, né? Pelo TRF4, pelo STJ, que não tem nada a ver com o Sérgio Moro. Então, não torço para que o Lula não seja solto por isso. Acho que politicamente não vão querer fazer uma jogada tão ousada e arriscada dessas. E também no mérito da coisa, olha, final das contas, me parece aí que o caso contra o Lula é bastante sólido. Você criticar isso que foi revelado aí nas mensagens do Moro e do Dallagnol não tem nada a ver com você ser a favor de Lula livre, tá? Pelo contrário, essas coisas estão sendo reveladas, essa relação do Lula, essa relação do Moro com o Ministério Público só enfraquece o caso contra o Lula. Só reforçou, primeiro, a narrativa petista que tenta defender o Lula e enfraqueceu esse processo. Processo que tinha tudo e é bastante sólido nas suas evidências, mas que agora abriu um flanco possível de ataque. De novo, não acredito que vai acontecer, mas pode bem acontecer. E outra, queimou e prejudicou bastante a imagem de imparcialidade do Sérgio Moro, né, que é um dos ativos que ele tem. É uma das coisas que ele sempre afirmou ter, ser um juiz imparcial, bastante técnico, e está perdendo isso dia a dia aí no governo, agora mais do que nunca, né? Lembrando, se tem algo que trabalha como um inimigo da Lava Jato aí no caso, é justamente ações irregulares como essas que parecem estar sendo reveladas em mensagens como essas, né? Todos nós somos contra a corrupção, todos nós somos contra a ilegalidade, seja onde ela for, inclusive se ela estiver dentro de uma operação que busca combater a corrupção, e ainda mais por isso. Porque se você quer combater a corrupção, você tem que não cometer ilegalidades acima de tudo, você pode inviabilizar todo esse trabalho. Enfim, bastante grave isso. É grave sim, eu estou vendo muita gente defendendo aí o bolsonarismo, dizendo que não, isso não é grave, isso não é nada. O próprio Moro começou com isso. Gente, se não fosse grave, primeiro, você não teria tantas autoridades do direito brasileiro aí, Lênio Streck, Conrado Ubner Mendes, você tem OAB, você tem o Ministério Público, enfim, você tem muita gente aí, ministros do Supremo, muita gente vendo isso como grave. E outra, você não veria o Moro vindo a público, o Deltan Dallagnol vindo a público, filmando vídeo, inclusive, para se defender, para se explicar, para dar explicações, né? Se não fosse grave, se eles achassem que fosse, isso aí não é nada, isso é uma besteira trivial aí, não tem nada, tá tudo dentro dos conformes do direito. Se eles vissem assim, eles não teriam se preocupado a ponto de vir se esclarecer e se defender e se explicar, né? É grave sim o que está sendo revelado ali. Não dá para julgar de antemão, tem que ser analisado em sua completude, com o devido contexto. Segundo o Intercept, eles têm mais coisas a soltar aí, eu espero que eles não fiquem fazendo um grande joguinho de suspense com a população. Anos passados a gente já teve coisas assim, só nos prejudicou, só faz o Brasil parar, às vezes o que é revelado depois acaba nem sendo nem justificando o suspense todo. Enfim, mas é grave e queima a imagem de imparcial do Sérgio Moro. Eu não vejo como isso possa voltar atrás agora, né? É verdade, o Sérgio Moro, por exemplo, inocentou alguém como Paulo Okamoto, que é petista, né, ali do Instituto Lula. Então, quer dizer, não é que ele tenha se comportado de forma totalmente viciada ou antiética ou nada disso ao longo da Lava Jato. Pelo contrário, eu ainda admiro, sim, o papel que o Sérgio Moro teve como juiz e espero, sim, dele alguma mudança no Brasil para conseguir institucionalizar um pouco algumas conquistas da Lava Jato. Mas cada vez mais ele vai perdendo um pouco aquela aura quase heróica que ele tinha, e que no fundo era sempre fictícia, né? A gente não deve cultuar heróis na política ou em nenhum meio, porque com certeza vamos nos decepcionar, né?
Mas isso está acontecendo de forma muito rápida neste governo. E a gente está vendo alguém que chegou ali para ser um grande justiceiro agora com suspeitas sérias de que ele próprio possa ter traído a justiça brasileira.